momento, vamos falar a respeito da Lei 12.318, que vai tratar especificamente da alienação parental. Uma lei pequenininha, muito tranquila para a gente estudar. Vem comigo, vamos ao slide. Qual é o conceito que traz a lei, conceito de alienação parental que traz a Lei 12.318? Está lá no artigo 2º. Considera-se alienação parental, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, só por um dos genitores, também pelos avós ou também pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, sob sua guarda, sob sua vigilância, para que repudie o genitor ou que lhe cause prejuízo ao estabelecimento da manutenção dos vínculos com este filho, com este genitor, deste filho para com esse genitor e vice-versa. Eu suspeito que na sua prova poderá vir esse conceito. Ai, professora, vou memorizar isso? Nunca, jamais, você vai simplesmente entender. Vou passar com eles, vou passar esse conceito novamente com vocês. Acompanha comigo, é só uma questão de entendimento. Considere-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica. Então, trata da formação psicológica, sendo ali, sofrendo uma interferência, tanto da criança quanto do adolescente, que é promovida, ou ela é induzida por uns dos genitores. Também pode ser produzida pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente uma autoridade, guarda ou vigilância. Pode ser alguém que simplesmente é o responsável da criança. E isso pode ser um tio, pode ser a madrinha, pode ser qualquer outra pessoa, desde que tenha autoridade, guarda ou vigilância. Para que essa criança ou adolescente... Então, pessoal, agora dando essa denotação, a gente está vendo como o serviço social, ele de fato traz uma visão geral de todo esse processo. A Yamamoto ela traz uma questão muito específica sobre uma análise sobre a questão social em seu livro, né? E o que é que ela fala sobre a questão social? Aquilo que já não é uma novidade para a gente, né? Que a questão social é a base da fundação como especialização no trabalho do assistente social. E a gente percebe isso, toda a literatura que fala sobre a história da profissão coloca bem isso em tona, né? Essa fala também da atuação nas suas mais diversas formas cotidianas. Então a gente lida com a questão social, que é essa desigualdade promovida pelo próprio sistema capitalista, né, que passou por esse período vasto, né, da pauperização da classe trabalhadora, e a gente lida hoje com as várias expressões dessa questão social, né? Embora que a gente tenha essas desigualdades enquanto um patamar básico de entender esse cenário capitalista, isso se expressa de forma diferenciada, seja no patamar da violência, da ausência de renda, por exemplo, desemprego, né, do adoecimento, por exemplo. Tem tantas coisas que fazem parte desse interim que de fato dá aí uma atuação, uma visão para a gente de uma forma específica sobre a realidade social. Cenário que se insere o serviço social com novas bases de produção da questão social, pois sofrem na atualidade uma profunda transformação com as inflexões verificadas no padrão de acumulação. Lógico, e aí a gente tem que dar o destaque sobre o neoliberalismo, sobre a globalização, por exemplo, sobre essa refilantropização da questão social, né, tão vista hoje a partir da incitação do voluntariado, né, e isso vai ter um rebatimento dentro do serviço social enquanto os espaços socioocupacionais, uma vez que o Estado ele se retrai também os nossos espaços socioocupacionais enquanto emprego e trabalho dentro das instituições públicas, porque o Estado se desresponsabiliza. Passa isso para a sociedade, e a sociedade começa a trabalhar com que ordem? De tentar também aí resolver ou atuar com a questão social, seja a partir das ONGs, seja a partir da filantropia do voluntariado, por exemplo. Né? E como que é esse espaço de cuidar sobre as expressões da questão social, sobre a questão social fora do Estado, né? O que o Estado ele se isenta. Haverá um rebatimento sobre nossos espaços socioocupacionais, assim como na nossa própria forma de atuação, né? Se o Estado se responsabiliza, a gente consegue ampliar de forma qualitativa os nossos mecanismos de lidar com aquele determinado
com aquela determinada demanda. Se o Estado se retrai, as nossas possibilidades também se retraem, né? Porque passa agora a mexer com outro tipo de rede, a rede não governamental, que também tem aí uma presença muito forte, não estou tirando a participação delas, só que vamos olhar que, para além disso, é uma retração do Estado. Aí a gente pode perceber, por exemplo, dentro das propostas dos governos, como que está essa dinâmica, né, de maior participação para o enfrentamento da questão social ou de uma menor participação e deslocamento para a sociedade civil. É um bom tempo de análise. Cenário que se insere em serviço social, e aí ela dá um destaque, que eu acho um tema que, olha, embora, né, construído o livro há um tempo, traz aí, a partir de várias edições, mas dá um destaque com a reforma da Previdência. Né? A reforma da Previdência, e olha só o que estamos tratando em 2017. Né? O que é que ela fala? Ela fala que a professora Yamamoto diz que dentro dessa reforma da Previdência, o Estado, na sua retração, ela é uma análise, a parte 44, que é muito importante, no que ele se retrai, ele passa parte dessa seguridade social, dessa responsabilidade de seguridade social para a iniciativa privada, por exemplo, né? E como que vai se dar esse deslocamento e qual o interesse da iniciativa privada em lidar com a própria Previdência Social? E a gente fala basicamente dentro da Previdência Social paga, né? Aquela mais particular, aquela específica de contribuição. Então, olha só esse ditame. Em vez do Estado se responsabilizar, ele se tira disso. A iniciativa privada vai ter seus interesses, e vamos observar que estamos no sistema capitalista, então vai ter um interesse também de lucro com isso. E será se no final a pessoa com maior vantagem vai ser o trabalhador? Né? Fico muito desconfiado disso, até por tudo que a gente está vendo, né? São empresas que lidam com a questão social, vamos colocar agora esse nome, são instituições que visam lucro, eles não vão objetivar o seu fim, né? E se são empresas e instituições que lidam com o trabalhador, eles também vão visar o lucro. Então, vamos pensar que no final das contas, quem está pagando aí literalmente o pato é a classe trabalhadora. Existência do trabalhador polivalente, isso é uma outra análise, né? O quanto que isso tem um rebatimento dentro do serviço social, enquanto até adoecimento da classe trabalhadora. E também precisamos nos ver enquanto trabalhador. Hoje em dia, e aí esse boom da globalização, né, esse boom do neoliberalismo, pediu um trabalhador extremamente polivalente. E o que é o trabalhador polivalente? Aquele que vai fazer tudo. Né? O que tem as maiores habilidades que consiga. E olha só o reflexo dentro do serviço social. Né? Vamos citar aí, eu espero que você faça pelo menos uma reformulação, quanto que isso tem um impacto diretamente na gente. Né? Pede um assistente social que tenha um domínio básico da informática, até aí ok, a gente tem que vivenciar 2017, é isso, mas que também saiba fazer um vídeo, que saiba fazer um planejamento, que possa fazer convites virtuais, que possa mexer em redes sociais. Até isso eu já vi de alguns colegas profissionais que falam: a gente está precisando agora alimentar a instituição com informações e até criar uma página sobre isso, e pedem, né, solicita desse profissional uma polivalência em suas atribuições, que pouco ele fique especializado naquilo que ele foi de fato criado não, né, que foi educado, né, para fazer, e pede uma visão dessa especificidade e dessa perspectiva de colaboração. Lógico, você ser um trabalhador qualificado, ter competência técnica, e isso é tranquilo, isso é perfeito. Agora, o sistema capitalista está pedindo e está exigindo mais da formação desse trabalhador uma polivalência que muitas vezes ele não está preparado nem para fazer isso, que a própria formação não lhe deu esse tipo de base. E eu não estou falando aqui, muitas vezes pode recair nesse olhar, que eu vejo alguns alunos e as alunas também falam: professor, mas em serviço social não existe especificidade, né, durante a formação. O que é que quer dizer isso? A gente não é criado só para a saúde, serviço social na saúde, serviço social na assistência. Não, e de fato não é, porque nós somos profissionais generalistas, né? Diferente dessa polivalente aí. Ser generalista é ser um profissional que tem um domínio para atuar nas mais diversas áreas a qual o serviço social está inserido. Então, eu, por exemplo, sou do sócio jurídico, atuo com as medidas socioeducativas. Meu foco é criança e adolescente, né? Basicamente, adolescente em conflito com a lei. Especificamente, adolescente em conflito com a lei em medida socioeducativa de internação.
Já atuei na gestão, já atuei no atendimento direto, já estou no planejamento, enfim, estou nesse espaço, mas sempre atuando dentro do que o serviço social me deu. Isso eu hoje me constituo enquanto esse profissional. Agora, se eu sair do sistema socioeducativo e for para assistência, é sinal que eu não sei atuar? Lógico que eu sei, porque a base do serviço social me dá uma compreensão geral daquilo que eu tenho que aprender e tenho que atuar. Então eu posso sair da assistência, eu posso sair do socioeducativo e ir para assistência, da assistência eu posso ir para a saúde, da saúde para a educação, né? E eu tenho essa